Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio Contabilizando Sucesso, promovido pela Secran Contabilidade. Estou aqui do lado de grandes ilustres Gustavo do Alibe e Tiago da empresa ProtecSeg da Anyway, que é o nosso convidado de hoje. Gustavo. Perfeito. Tiagão, prazer tê-lo aqui. Para quem não conhece, né, o Tiago é uma grande referência no mundo aqui da inovação, da tecnologia, da segurança aqui no nosso estado, não só no nosso estado, né, mas a nível nacional, viu, Ananias? Falando um pouco aqui desse nosso nobre convidado, Tiago, como você já citou, ele hoje é CEO da Anyway Pro, da ProtecSeg, que são plataformas aí integradas, né, voltadas a trazer soluções na parte de portaria eletrônica, de software, de controle de fluxo de pessoas, de forma ágil e segura, possuindo aí na carteira de clientes grupos de grande porte, né, diversos segmentos, está presente em nos maiores prédios corporativos aqui da nossa cidade, como eu já falei, também a nível nacional. Tiago, ele é proprietário da ProtecSeg, com atuação há mais de 18 anos no mercado, possui diversas participações em palestras e conferências, simpósios, fóruns, feiras, então com certeza é uma pessoa de grande quilate, né? Também foi considerado pela CDL Jovem em 2022 um empreendedor do ano e atualmente também é embaixador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem um objetivo aí de despertar o empreendedorismo dentro de cada jovem, né? Então especialmente em alunos de instituições de ensinos públicos de nível médio e universitário. O homem tem potência, o homem tem potência. Pessoal, só para explicar um pouco aqui sobre o nosso podcast, né? A ideia não é só falar de contabilidade, e sim trazer referência de grandes empresários, de grandes líderes para falar sobre o mercado. E hoje a gente vai tratar sobre inovação e tecnologia, e nada melhor que trazer uma potência como o Tiago, que ele é um cara que tem muita expertise na área de tecnologia, muito antenado, e eu posso dizer que já está em todo o mercado nacional, né, Tiago? Fala um pouco sobre você, amigo. Então, satisfação enorme estar presente aqui no programa com vocês. Além de amigos que eu tenho aí pessoalmente, Ananias e Gustavo, a gente falar de tecnologia, como o Ananias acabou falando, que não é só sobre contabilidade, mas sou cliente de vocês e é uma satisfação enorme a gente poder estar contribuindo para o segmento do empreendedorismo, para os clientes de vocês da carteira, para nossos clientes, saber que temos parcerias também além dos negócios, né? Então, a satisfação enorme estar aqui para a gente falar um pouquinho aí da nossa história de empreendedorismo, de network. Legal. Nós que agradecemos, né, Gustavo? Você ter aceitado nosso convite. Para a gente aí é de grande potência na área de tecnologia. Eu entendo muito bem de da sua trajetória, de todos os avanços que você vem acompanhando sobre isso. Mas eu queria escutar um pouco da tua história. Como é que você chegou nessa área de tecnologia? Muito bom, Ananias. A tecnologia, já nasci acompanhando tecnologia dentro de casa. Meu pai, ele é um dos pioneiros na área de tecnologia no nosso estado. Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente, já tinha um computador lá em casa, onde meu pai levava no final de semana e a gente, né, tem os irmãos mais velhos e eu ficava ali acompanhando já o que era aquela máquina ali dentro de casa, que tinha só um jogo. E enchia... Uma CPU, um mouse, coisa bem gigante, hoje arcaico, né? É verdade. Então, fui picado desde criança devido a esse movimento do meu pai. Então, meu pai teve algumas empresas de tecnologia, teve curso de informática, e então, desde criança, eu convivo com tecnologia. O meu irmão, que é meu sócio, então ele está mais tempo na área de desenvolvimento, que quando eu abri a ProtecSeg, né, vinha no segmento tradicional de segurança eletrônica e a gente pivotou para ir numa linha de tecnologia, ser um diferencial do mercado. Então, enquanto as empresas estavam indo fazendo a mesma coisa, a gente tentava ali fazer algo diferente e a gente ter um faturamento melhor, ser uma empresa voltada para a tecnologia, não fazendo só o mesmo que todo mundo estava fazendo. Um ponto importante aí, né? Eu vejo você muito ligado nessa questão da segurança, né? A ProtecSeg e a Anyway, elas têm uma ligação muito forte, né? O objetivo é
na área de tecnologia, mas voltada à segurança. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, Thiago. Muito bom. A ProtecSeg é uma empresa que hoje eu estou ainda dentro dela, acompanhando os números, mas eu estou hoje mais na frente da Anyway Pro. A Anyway Pro é um software que escala mundo. Então é uma startup, então é mais fácil você escalar o software do que estrutura física. Então ela nasceu dentro, a Anyway Pro nasceu dentro da Protec, foi um spin-off, e hoje eu estou praticamente 100% dentro da Anyway Pro. Então a Protec ela faz projetos de segurança, ela faz toda a parte de manutenção, e a Anyway Pro ela é software 100%. Então as duas estão voltadas para o segmento de segurança, mas numa pegada de trazer dados, informações. E eu sou um cara que estou sempre convivendo dentro de hubs de inovação, dentro de grupos de mentorias, para tentar enxergar onde a gente pode escalar, o que é que a gente pode pivotar. Então, software é assim, às vezes você mexe em algum momento do sistema, começou como sistema de segurança, e segurança hoje acho que faz parte de 10% do Anyway Pro. Mas foi eu participando de movimentos, de grupos, identificando que a gente poderia atacar para outras áreas, né? É uma carência de mercado, na verdade, né? Demais, demais. E assim, a ProtecSeg já tem quanto tempo? Acho que ela foi a primeira empresa que vocês fundaram, né? Foi. E aí depois, diante do acompanhamento da segurança, vocês desenvolveram a Anyway. Mas assim, explica um pouco mais qual é o trabalho da ProtecSeg. Pelo que eu acompanho, acho que a maioria dos prédios empresariais aqui do estado de Ceará, você vê lá as catracas eletrônicas da ProtecSeg, né? E aí até mesmo com a pandemia vocês se reinventaram muito. Porque antes era muito... Você digitava uma senha para poder passar pelas catracas e hoje é tudo de forma de vídeo, facial, leitura né? facial. Explica um pouco sobre isso, Thiago. Muito bom, Ananias. Nós somos pioneiros em biometria digital aqui no estado. Então, os prédios empresariais antigamente era Cartão, código de barra, né? depois cartão de aproximação. E nós fizemos ali os primeiros prédios com biometria digital. Então, tendo banco de dados ali já ilimitado, cadastrando ali inúmeras pessoas. E na pandemia foi onde a gente se reinventou como diversos empresários. E eu ficava todo dia pensando, caramba, o que a gente tem que fazer? E o facial tinha acabado de ser lançado e era muito caro, os faciais. Como você falou aqui, os prédios empresariais, a gente tem diversos prédios hoje, mas fomos os primeiros a implantar o facial nos prédios. Implantamos devido à parceria com os síndicos. São amigos, clientes de bastante tempo. Olha, a gente vai implantar, não sei quando é que vai sair da pandemia, mas vou disponibilizar esse equipamento para vocês. E quando sair da pandemia, a gente negocia. E então a gente teve aí uma grande parceria dos síndicos com esse fornecimento. E até então fomos os pioneiros a entregar o facial para os prédios empresariais. Então a Protec é como você falou, é uma empresa de instalação, de projeto, né? Controle, né? Controle, exatamente. Mas ela não é só voltada para condomínios, né? Também para grandes empresas. Como eu acompanho muito de próximo vocês estão aí utilizando essas catracas eletrônicas, toda a parte de segurança em grandes empresas aqui no estado de Ceará, né? Isso. Boa colocação. Nós hoje atendemos escolas, indústrias, e a gente sempre teve um DNA, Ananias, de ser top-down. Então, cara, vamos atacar um grande cliente, uma grande empresa, né? Uma referência, e vamos ver o que é que o cara tem, o que é que ele não tem. E Deus sempre abençoou que quando a gente vai lá, naquela prospecção, dava certo, deu certo. Então, a gente tem grandes grupos hoje, os maiores grupos hoje empresariais do estado são nossos clientes, várias empresas fora do estado, então clientes na área de educação, de saúde, industrial, porto, aeroporto. Então isso é fantástico, que esse DNA de você prospectar às vezes, que muitos não prospectam, né? Tiago, uma fala tua que chamou muito a minha atenção foi isso, assim, nós éramos uma empresa tradicional de segurança, então a gente tem diversos aí monitoramentos eletrônicos, vamos chamar assim, né? E eu queria entender assim, em que momento vocês perceberam essa oportunidade do mercado? É o que se fala muito, né? O oceano azul. Então, eu estava brigando por uma mesmice, e eu acho que esse é um insight aqui que a gente pode trazer para todo e qualquer segmento. Eu estou brigando ali muitas vezes por preço, não tem uma diferença. Então, seja numa indústria, seja num serviço, seja num comércio,
eu estou dando mais do mesmo, né? Vamos dizer assim. E eu queria entender assim, em que momento vocês, opa, aqui é uma oportunidade que a gente realmente não vê, pelo menos na nossa região, sendo explorada. Como é que se deu essa tratativa? Foi uma forma orgânica? Vocês pegaram alguma referência de algum parceiro, alguma empresa de fora? Enfim, como se deu essa implantação desse segundo passo aí, digamos assim, desse termo de inovação dentro da realidade de vocês? Excelente, Gustavo. Nós sempre fomos curiosos. Então, para ser curioso, tem que sair dentro da caixa. Eu vejo muitos amigos empresários que ficam dentro da sua caixa, não fazem network, não fazem conexão, não vão nem para uma palestra, às vezes no seu próprio prédio empresarial que está tendo no auditório. Então, a gente sempre foi muito curioso. E onde despertou foi alguma dessas viagens que nós fizemos. Já fiz algumas viagens no Vale do Silício. Entender por quê. Não é que a gente vai um dia ser do tamanho do Apple, do Google. Por que não, né? Mas com os pés no chão, o céu é o limite. Mas com os pés no chão, como é que esses caras, um dia eles foram pequenos? Concorda? Verdade. Um dia foram pequenos. Então, lá atrás, o que é que eles fizeram? Qual é a cultura de inovação? Como é que eles premiam o time? Como é que eles fazem para escalar? Então, a gente foi beber lá na fonte. Então, nós fomos já algumas vezes, lá no Vale do Silício, diversos eventos, diversas feiras, para entender. Então, pegando um pouquinho ali, eu costumo dizer o seguinte, alguns amigos, cara, vale a pena ir no Vale do Silício? É igual o filme De Volta para o Futuro. Você vai lá no futuro, aí tu volta para o passado, e aí tu implanta. Implantar, né? É isso. E se tu implantar ali 1%, 2%, tu já faz uma reviravolta dentro da tua empresa. Verdade. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a crescer e conhecer pessoas que entender porque que eles aceleravam seus negócios. Legal. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o grande projeto para o ano de 2024? Eu sei que, pegando um pouco da tua fala, você comentou que está mais na linha de frente da Anyway, né? Que a Anyway é um software, né? Que ela faz toda a parte de controle de acesso e está aí no Brasil, afora aí já trabalhando, está dentro das grandes empresas. Conta aí um pouco qual é a perspectiva para 2024. Muito bom, Ananias. Com a pandemia, pós-pandemia, acelerou muitos dos nossos negócios, né? Então, antes a gente tinha que sair, pegar um avião, ir para São Paulo, ir para outro país, fazer negócio. Hoje, remotamente, isso aí está igual uma nave espacial. É muito rápido, por isso que essas startups estão voando e decolando um modelo ágil, rápido de fazer negócio também. Então, a perspectiva de 2024, estava até conversando com um amigo, que tudo que a gente vem implantando de conexão, network, implantando ali de projetos, selecionar bons projetos, bons parceiros e faca na caveira. Conexão, né? Isso. Então, a gente fez muito aqui pós-pandemia, muita conexão, muito network, mas foi o momento de filtrar. Peraí, quem é que eu quero fazer negócio? Quem é que dá liga? Quem é que deu match? E 2024, a nossa estratégia é acelerar nessas parcerias. Não adianta fazer tanto network, tanta conexão e você não faz... Se dispersar, né? Direcionamento. Você se dispersa, exatamente. Perfeito, Thiago. E eu queria entender um pouco o seguinte. Dentro, vocês naturalmente então, tiveram vamos chamar esse estalo, esse insight. Isso. Vamos fazer diferente. E eu queria entender assim, nesse momento de implantação, foi no acerto e erro? Eu sei que vocês pegaram referências no berço da inovação do mundo, né? O Vale do Silício, na Califórnia. Mas eu queria entender um pouco assim, como é que foi a receptividade do mercado? Veja, você estava no mesmo, né? No mais do mesmo, como eu citei agora há pouco, e aí de repente desenvolveu uma coisa extremamente inovadora. Como é que se deu essa abordagem, essa tratativa com os clientes, enfim, você chegava num condomínio, numa escola, cara, eu tenho um negócio que você sai do cartão, você sai até então da biometria e passa por uma leitura facial. Como é que foi essa transição dentro, primeiro, do mercado? Então, quem é referência é copiado, isso é fato, né? Acredito que vocês são uma grande referência aqui e com certeza já devem ter concorrentes aí tomando por base esse pioneirismo aí, essa inovação de vocês. Mas eu queria entender um pouco assim, como é que foi a aceitabilidade em termos de quê? Entendo eu que você passa a agregar mais no teu serviço, no teu produto, então, obviamente, teu custo, o preço de mercado, ele tem um diferencial. Uhum. Então, como é que foi um pouco dessa aceitabilidade, primeiramente por parte dos clientes, que até então estavam acostumados com a tecnologia, uma respectiva tecnologia, e como é que se deu muito o comportamento de mercado? Vocês veem aí os concorrentes, a movimentação. Sei que, na prática, o concorrente é só um termômetro, o olhar para dentro, de fato, esse pensar fora da caixa é o ponto fora da curva, né? Isso é inquestionável, mas eu queria entender um pouco como se deu essa transição
dessa virada de chave dentro do principal produto de vocês até então lá, no momento da mudança? Isso é muito interessante, Gustavo, porque primeiro é implantar e mudar a cultura dentro da empresa. Verdade. Então, dentro da empresa, mudar a cultura, nessa nossa velocidade de querer fazer mudanças, de estar com o pé no acelerador e teu time não está alinhado Engajado, contigo. Verdade. Então, não adianta a gente viajar e vem cheio de ideias e vem ali com a cabeça turbilhando e o time ainda está na primeira marcha. Então, primeiro é mexer dentro do time. Isso é muito difícil. Vocês, como empresário também, atendem diversos clientes, sabem qual é essa dificuldade. Mas, meu irmão, nada é impossível. Então, mexer com o time primeiro e mostrar aos clientes que ele também tem que fazer um upgrade na sua estrutura, porque senão ele vai ficar para trás. Tanto uma escola, concorda? Então, lembra que a gente foi na primeira escola atender? Não é o momento, você vai ficar para trás. E aí começou o boom, boom, boom. Aí o cara... É uma conscientização, né? Acima de vender um produto, é você ter a confiança, naturalmente, no que você está servindo, né? Vendendo. E a conscientização do seu cliente, que muitas vezes não enxerga o benefício daquele investimento, né? Não enxerga. Então tem que começar a catequizar. E aí foi esse trabalho, catequizando. Olha, você implanta, senão você vai ficar para trás. Os outros vão implantar. E você é meu cliente, eu estou te dando essa assessoria. Então, não quero te empurrar a solução. É o que eu estou vendo e estou acompanhando o mundo. Me entenda que eu sou o teu consultor, sou o teu especialista aqui de estar abrindo os seus olhos. Aí um cliente com muita confiança foi indo, outro foi indo. Rápido, hoje eu não tenho um prédio empresarial que não seja com reconhecimento facial. Então, hoje é natural, né? Mas verdade. quando a gente falava ali em 2021... Comecei em 2022, as pessoas ainda estavam em dúvida, não era o momento. Hoje não, ou ele coloca ou fica para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. O teu segmento é um segmento muito acelerado, né? Você dorme e acorda e já mudou tudo, porque é muito acelerada a parte de tecnologia. E a gente percebe que dentro desse teu mercado, ele é tão acelerado de uma forma que existe muitas fusões, as empresas se juntando. Como é que está aí, né? Fazendo os M&As, fazendo a IPO, enfim. O que eu sei que você acompanha, você é um cara muito antenado com esses processos. O que é que você vê sobre isso? Vê com possibilidade para o futuro? Ou quer se permanecer nessa trajetória de mercado que você já está hoje? Quais as tuas expectativas? Esse mercado, cada vez mais as empresas estão se juntando, né? Então, uma adquirindo outra para entrar no mercado que ela não tem ainda, então fica mais fácil. Isso com qualquer outra empresa, né, Nani? Vocês são muito especialistas nisso. Então, sou até admirador desses processos que vocês participam. Você é um cara que também peço muita opinião. Então, sim, a gente está sempre antenado nisso. Então, a gente tem que estar de olho para crescer, ou se juntando, ou fazendo uma parceria, ou vendendo uma participação. Mas a gente está sempre de olho e sabemos que se eu for sozinho eu vou até um certo ponto, né? Mas se eu for junto eu vou mais rápido. É posicionamento de mercado, né? Exato. E aí, como eu acompanho muito as notícias nacionais, recentemente até teve uma nova empresa migrada aí com a TOTOS também, enfim, e outras empresas. Recentemente eu fiz uma missão técnica, né, com alguns contadores para Santa Catarina. E lá a empresa RD State foi também comprada para a TOTOS. Então, assim, eu vejo a todo momento o mercado se comprando, né? Isso. Na verdade, gerando uma musculatura numa empresa só, com todo tipo de inovação, de tecnologia, de necessidades que ocorrem no mercado, se fortalecendo, né? Então, é bem legal saber que vocês também estão com essa mentalidade, é muito importante, porque o mercado realmente a todo momento muda, né? Muda. Então tem que estar antenado, ter bons contadores, organizando ali a tua empresa. Então, tua empresa todo tempo estruturada, se eu tiver ali ela toda organizada, fica mais fácil eu fazer uma negociação. Verdade. Então é muito importante também. Olha aí o insight aí que o Thiago está colocando para todo mundo, né? A empresa tem que estar organizada, tá certo? No momento que ela está organizada, os números refletindo a sua realidade, a expectativa de negócio aumenta muito, né? Isso. E é isso que a gente vê dia a dia. Eu, Gustavo, lá da Secran, participamos de muitas empresas que foram vendidas, que subiu para a IPO. Então, assim, e a recomendação de todos os empresários é que a sua realidade reflita nos números, que apareça na contabilidade, que isso vai facilitar muito
as expectativas de negócio, né, Gustavo? Isso. E um ponto também que eu acho extremamente importante, né, rico aqui da nossa conversa, trazendo um pouco da nossa realidade, né? Lá na Secran hoje, a gente vê muito essas questões de compliance, né? No sentido de que a tecnologia é um caminho sem volta. Quem lutar contra ela vai estar remando literalmente contra a maré. Então, por exemplo, hoje na Secran, que é uma empresa de contabilidade, que nós já temos 45 anos, então poderíamos ter todas as ferramentas de ser tradicionais, né? Só que a gente tem até um slogan, né, que a gente não se acomoda. Então, nós somos inconformados. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, nós temos 6 pessoas só voltadas para desenvolvimento, temos sistemas próprios. Então, assim, a gente busca, dentro dessa veia de melhora de processo, foco em minimizar riscos, oportunidades. Então, assim, a gente tem alguns tópicos, algumas metas, melhor dizendo, que é focado nisso. Então, assim, hoje nós atendemos clientes no Brasil todo. Se a gente não tiver em constante atualização, ou seja, esse inconformismo, né? Essa humildade de reconhecer que nós temos 45 anos, mas em um ano a gente pode acabar 46 anos de história, vamos dizer assim, né? Como a Aba Filme, como o Mesbla, né? A gente tem grandes players aí que eram a própria Distrivídeo, né? A Blockbuster, que eram referências absurdas e a tecnologia veio e engoliu completamente em 2, 3, 5 anos que seja. Então, realmente, assim, eu acho que a grande pegada da tecnologia é essa mente aberta, é esse pensar fora da caixa que você trouxe, Thiago. Por quê? Porque é na visão do gestor, do líder do negócio, que tem que estar atrelado. Porque muita gente pensa, não, é do mesmo jeito há 30, 40 anos. E a tecnologia, vejam aí trazendo um pouco para a realidade contábil. Quantas centenas de milhões de reais o nosso governo não investe para cruzar a nota fiscal com cartão de crédito, para verificar se o imposto pago está retido, foi recolhido, enfim. Então, assim, são volumes de dinheiro, de tempo, de equipe absurdo que, a nível municipal, a nível federal, a nível trabalhista, o governo ele já tem a informação na mão. Então, assim, é muito essa questão desse mindset aí de ter a caixa aberta. Ou seja, muitas das tuas falas assim, eu vejo muito vivo dentro das nossas atitudes, né? Como eu falei, eu podia não, tem sistema no mercado e tudo, eu já uso um sistema ali contábil, só que a gente busca esse plus, né, dentro das nossas entregas. Então, tem que ter esse foco em tecnologia para todo e qualquer segmento. Veja, você podia estar aí com a segurança eletrônica tradicional, não, eu não preciso ir para a leitura facial que seja e tal, mas você estaria no mais no mesmo. Então, daqui a 3, daqui a 5 anos, você ou estaria brigando por preço ou estaria fora do mercado completamente. Então, essa linha de pensamento, de pensar fora da caixa, qualquer segmento. Para você ver como, às vezes, a inovação, Ananias e Thiago, é um detalhe. Eu estava vendo uma reportagem. Existem os markets lá dos Estados Unidos que é assim, a cesta vermelha você quer que ter ajuda da equipe. A cesta preta você quer fazer compra só. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes a gente acha que inovação são milhares de reais, é uma tecnologia absurda, né? Tem um MacBook, um hardware absurdo. Mas muitas vezes é isso, são ações relativamente simples, mas que trazem inovação. O que é inovar? É a arte de mudar e para melhor, né? Naturalmente. Isso. Então, são insights que realmente dentro da tua realidade me trazem uma inspiração muito grande, né? Dentro do nosso papo aqui. Mas muito bacana, que assim, é muito interessante a gente ver que em 2, 3 anos, como a empresa ela é capaz de se reinventar, né? Até pegando o gancho da HP, ela tem uma empresa de informática, né? Ela tem um lema que cada 2 anos ela se reinventa completamente, muda de ponta a ponta. Então, é muito interessante, realmente assim, é motivo de muito orgulho a parceria que a Secran tem com o Grupo Protec. E são realmente falas, né? Histórias inspiradoras que não só para a gente que está aqui conversando, mas para qualquer empresário, qualquer pessoa que acompanha esse tipo de case, né, que na minha visão já é um case de sucesso, trazem aí realmente uma disruptura muito grande na linha tradicional de processo, né, que é o que cada vez mais a gente vê dentro de qualquer rotina. Então, Perfeito. Olha só, para deixar registrado isso, realmente, que muito bacana. Cara, tem uma coisa bacana do segmento de vocês, que realmente é uma cultura diferente, que é a questão das pessoas. O modo tradicional dos funcionários das empresas é manter as 8 horas por dia, 44 horas por semana, tem que estar presencialmente. Como é que funciona na tua empresa isso, Thiago? No mesmo modo que acontece lá no Vale do Silício? É fantástica a tua colocação, Ananias, que é muito, como eu falei aqui, é muito complicado você mudar essa cultura, né? Então começa logo com as leis trabalhistas. Como é que a gente vai mudar?
Então, a gente tem que muito estar... engessado, né? É muito engessado. Então, para uma startup é mais fácil. Essa galera nova, essa meninada nova que está vindo, então, ela já está adaptada a algumas situações que a gente é que tem que se adaptar a eles. Então, a gente fica muito tiozão e fora do mercado, né? Então, a gente se adapta a eles. Então, para a Protec, que é uma empresa tradicional, a gente mantém uma linha tradicional, mas com uma pegada de inovação e que cria uma cultura de startup, né? Vamos crescer rápido, vamos multiplicar, vamos, né, duplicar a empresa. Então, de uma forma rápida, de uma forma com menos pessoas, essa é a pegada da startup. E em relação a horários, isso ainda é um pouco difícil fazer isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos, tu tem só uma folha de um contrato, enquanto aqui a gente tem... Né? Mas tem uma frase que eu escutei esses dias, eu fui para um evento, um desses milhares de anos que nós participamos, que, cara, a gente tem um poder na mão, que é 90 dias para testar ali quem você está contratando. Então, deu certo, está alinhado com a tua cultura? Mantém. Não está certo, não gostou, a pessoa não gostou da tua cultura? Beleza, está tudo certo. Encerra ali nos 90 dias. E muitos empresários não usam. Então, poxa, muito tempo dá para... 90 dias é muito tempo para você testar, né? Testar. Né? Ainda tem um ponto importante. Aí você está levando para o lado também de gestão financeira do negócio. Porque se eu desligar dentro dos 90 dias, a empresa não vai ter um desembolso financeiro tão alto, que é uma multa rescisória, aviso prévio, etc. Né? Então, até essa pegada de gestão é muito importante. Né? Você saber o momento de contratar e saber o momento de avaliar e desligar o colaborador. Né? E eu queria te trazer até um ponto importante. Eu sei que a reforma tributária ainda não está 100% valendo, né? Desenhada, até porque está aí nos trâmites finais de aprovação, mas o que acontece? Pelo menos o setor de tecnologia está sendo beneficiado com a reforma tributária, porque a ideia é que a alíquota base será na média de 27% a 30%, né? Que é o IVA dual, né? Que é o CBS e o IBS. E aí o próprio setor de tecnologia já bateu de frente no Congresso e disse o seguinte, nós somos um segmento que precisamos ser favorecidos, porque a gente traz inovação, traz tecnologia e traz um avanço para o país. E aí vocês já estão num rol aí de redução a aproximadamente 60% da carga efetiva. Então isso é um avanço e uma vitória para o segmento de tecnologia. Exato. Perfeito, perfeito. Tiago, e assim, eu queria entender um pouco, hoje, para quem está nos assistindo aí, hoje, que cardápio de serviços, de soluções, o grupo, a Anyway, a ProtecSeg, elas têm disponível no mercado, se novos produtos estão para ser lançados. Eu vejo, assim, na tua fala, tratando, né? A leitura facial, reconhecimento de dados, assim, é impressionante a precisão. Existem alguns prédios comerciais, né, que a gente faz muita reunião, vejo lá a logomarca ProtecSeg. Cara, eu estou a uns 6 metros de distância, já habilita a catraca, né? Assim, é uma precisão absurda. Então eu queria entender um pouco assim, eu vejo muito isso, imagino uma solução dessa para uma segurança pública da nossa cidade, do nosso país, que é extremamente violento. Então assim, existe algum plano nessa linha, pensando realmente a nível nacional? Reforço, vocês já são a referência nacional nessas soluções, mas pensando numa escalabilidade maior, sei lá, uma parceria público-privada, alguma licitação, existe alguma pegada fora do mundo privado, mas entrando no mundo público, que venha a trazer alguma solução nesse sentido? Algum viés, algum planejamento nesse caminho? Boa colocação, Gustavo. O reconhecimento facial ele não tem volta. Então, é a tendência mundial, onde entra os softwares para fazer esse analítico. Então, eu consigo controlar, saber quantas pessoas estão agora dentro de um shopping, só através da câmera. Eu consigo saber qual o número de homens, qual o número de mulheres. Então, tem diversos analíticos que as câmeras identificam. Eu consigo entender quantos veículos estão dentro daquela fábrica agora. Eu costumo, nas reuniões, falar assim para um empresário, quando a gente está negociando, meu amigo, quantos funcionários tem na tua empresa agora em Minas Gerais? Cara, eu não sei. Pois eu te entrego isso se tu implantar amanhã. Seria uma boa informação? Eu te entrego quantos funcionários estão com a documentação vencida dentro do teu hospital lá em São José agora. Cara, puta merda. Então, a maioria, eu te digo, de 10, 9 que eu converso, não tem essa informação. E são grandes empresas. Às vezes a gente pensa que é só pequenininha, que não tem essa estrutura, mas em várias situações, e a gente se depara muito isso na contabilidade,
Não, a empresa tem um RP, tem alguma regra de compliance e tudo. Só que muitas vezes é uma realidade diferente. A prática, muitas vezes, é uma pessoa, um comerciante que não tem essa instrução ou essa especialização de gerir negócio, e a pessoa vai crescendo, vai dando certo, forma um grande patrimônio, um grande business, né? Vamos dizer assim. Mas realmente é surpreendente que a gente se depara. Você concorda que não é segurança, é dados. Então, perfeito. É muito importante para as empresas, quando a gente conversa, hoje, o meu negócio na Anyway Pro é levar segurança, mas diversas outras informações e redução de custo. Vou te dar um exemplo aqui. Um funcionário hoje, a documentação dele venceu um NR10, um NR35, qualquer um. Então, ele seja barrado na portaria. Isso é fantástico, porque venceu a documentação, ele não passa nem na catraca. Evitando contingência. Isso. Tu imagina, ele entra, Deus me livre, acontece um acidente. Claro, a gente não vai evitar um acidente, mas se a documentação estiver vencida, a gente consegue bloquear lá na portaria. Cria barreiras de proteção. Né? Bem legal, aí só pegando aqui o gancho, né, do Thiago, sobre a Anyway. É fenomenal o software da Anyway, da questão do controle de acesso, desde o momento que a pessoa entra até o momento de sair. Né? Até é muito voltado também para a área de saúde, que eu acho que é um trabalho que o software faz hoje, que traz muito automatizado, que ele traz muita melhoria dentro do processo. Né? Se aquele funcionário não pode entrar naquele outro setor, então ele faz todo esse controle. É muito legal. Desculpa, Gustavo, o prédio empresarial, só para você ter ideia, ele não usa 2% do software. Tu acredita? E eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, assim, no primeiro momento, a gente protege, segue, tecnologia em segurança, e fala muito segurança, catraca. Então, assim, se pensa numa melhora de fluxo, portaria e tudo. Só que vejam, assim, só alguns insights aqui, como a tecnologia do grupo, né, da Anyway, ProtectSeg, podem vir agregar. Imagine quantas horas extras sua empresa paga, você que está nos assistindo. Será que realmente o funcionário está batendo ponto da forma que é para ser efetivo? A leitura facial, como diz o outro, é o pingo no i, não tem para onde correr, né? Com relação a fluxo de pessoas. Será que eu tenho um supermercado ou um home center? Será que o volume de ciclo, né, de circulação dentro da loja está mais num canto, está mais no outro? O produto que tem maior margem está onde está circulando mais gente? Então, assim, é um controle de ponto, é uma produtividade. Será que você que tem um restaurante, uma hamburgueria, o chapeiro da direita, ele faz mais hambúrguer do que o chapeiro da esquerda? Então, a gente consegue ter absolutamente tudo, todo e qualquer controle, né, de filtro que a gente consiga implantar. E isso, eu acho que é o grande ganho. Pensando assim, eu estou fugindo completamente do ramo de segurança, que é o que o Thiago trouxe, que representa hoje de média 10%. Mas veja, a grande dificuldade hoje dos empresários é o quê? É a composição de dados. Isso. A partir do momento que a gente tem um software, uma solução que traz isso, então veja, quanto tempo você demora para descarregar uma empilhadeira A para B, é uma produção, é uma batida de ponta, é um atendimento de cliente, ligação efetuada. Então veja, a gente tem um universo de informações gerenciais, Anilson e Thiago, que trazem aí assim, escalas de economia absurda, de controle absurdo. Então assim, eu queria fazer essa reflexão, mas puxar uma pergunta no sentido de quê? Queria pegar algum case de sucesso, claro que não precisa identificar o cliente, assim, cara, ele tinha uma perca, uma ineficiência disso e a gente trouxe essa solução só para quem está nos assistindo e poder entender um pouco da reviravolta tecnológica de gestão, de controle que o software, a solução de vocês traz para o mundo corporativo. Eu não estou nem entrando no método da catraca, enfim, isso aí eu acho que já está no básico, né? Já tá validado assim, dentro do Brasil, né? Ainda mais da nossa região. Mas eu queria entender, pegar algum case aí de algum cliente teu que você possa trazer de redução de custo, ou melhora de eficiência, ou algum ganho real que tenha acontecido depois que ele passou a ter o uso aí da tua ferramenta, do teu software. Muito bom, Gustavo. O segmento residencial, para você ter ideia, é um segmento que é muito preço. É o commodity, né? Então vai muito pelo mais barato. Então é muito difícil você olhar para o ProtectSeg em condomínios residenciais, porque já está comoditizado, né? Está muito ali visto em relação a equipamentos mais baratos. Não tem uma entrega real de tecnologia. Então, mas se você for nas indústrias, nos hospitais, na maioria desses locais, você vai ver a nossa solução, porque a gente entrega informações, a gente entrega tecnologia. Então,
pegando aí a sua pergunta de 2 clientes, vou dar um exemplo aqui de um hospital, Ananias. A gente instalou em um hospital e a intenção era só fazer a segurança. Quando dá 6 meses depois, o cliente fala assim, cara, eu reduzi água, energia, material de limpeza, mão de obra. Aí eu, como assim? Ele, porque eu diminuí a circulação dentro do meu hospital. Então, no leito, antigamente, quando não tinha bloqueios de segurança, então a catraca é só um device, é só um equipamento, um hardware, mas ele dá a segurança, né? Sim. Então, é só o bloqueio. E antigamente, chegava em um leito e entrava ali 10 parentes e ficava na porta do quarto, aguardando ali. Então, imagina a movimentação dentro desse hospital. A partir do momento que colocou bloqueios e o hospital disse assim, só entra 2 acompanhantes por leito. Então, diminuiu o fluxo e diminuiu tudo isso que eu te falei. Então, implantou uma tecnologia que trouxe um resultado enorme. Menos contaminação, tem menos circulação, tem menos contaminação. Então, cara, rapaz, meu material de limpeza diminuiu gigantescamente. Uma coisa puxa a outra, Exato. né? Exato. Só desse case aí, Ananias, a gente começou a falar, não falava mais de segurança e falava só dessa redução de custos. Os outros hospitais não enxergavam, a gente começou a implantar. Legal. Para fechar aqui nosso podcast, eu queria fazer mais 2 perguntas, né? Sobre tecnologia. A Anyway hoje, ela está em nuvem, está em base local? Como é que funciona isso, Thiago? Boa pergunta. Tem clientes que instalam na sua base local, que é o on-premise, né? E tem clientes que a gente hospeda na nuvem. Aí tem diversas nuvens que hoje nós somos parceiros, né? Hospedamos a tecnologia da Anyway. E dá para poder fazer pelo celular o acompanhamento? Também. Legal. Então a pegada da Anyway hoje é escalar para diversos segmentos. Eu estou na frente, como eu falei para vocês, para escalar essa empresa. Hoje temos diversos parceiros, alguns investidores que estão ali fazendo escalar esse negócio frente, né? na linha de frente. Então é muito importante você ter pessoas também na mesma tua vibe, na tua mesma energia para fazer escalar o negócio. Então, como eu falei, a Anyway Pro hoje ela tem uma tecnologia muito diferenciada, tanto no desenvolvimento, a gente tem um time fenomenal no desenvolvimento, uma tecnologia que tem mais de 15 anos, então não é nada de 2, 3 anos, amadurecida, testada em grandes players, clientes como referências no mercado que validam a nossa solução. Então a pegada está 100% na Anyway Pro. Legal. Eu queria só complementar uma dúvida, uma pergunta intermediária, antes da sua aí. Com relação a hoje, o que é necessário, além de entrar em contato? Mas, por exemplo, imagine que na Secran nós queremos usar a tecnologia do grupo, Protec, Anyway, para algum controle de ponto, ou para contagem de circulação de pessoas, enfim. Como funciona? Hoje, precisaria ter algum investimento na parte de hardware, de câmera, o software de vocês já integra com as câmeras existentes. Quem está nos assistindo tem essa curiosidade de saber como funciona essa implantação, como é que se daria aí. Vamos pensar num mundo mais voltado à gestão de dados, que eu acho que realmente é o caminho do futuro, né? Assim, os próximos passos dessa tecnologia tão brilhante que vocês já têm e já oferecem ao mercado. Mas como se dá essa tratativa? É entregar informações e controlar essas pessoas que estão entrando na tua empresa. Então, quanto mais funcionários, menos informação você vai ter, né? Agora, se eu perguntar quantos funcionários tem dentro da sua empresa agora, você não sabe. Isso. Né? Alguém pode ter saído, pode ter no hospital, pode ter não voltado da hora do almoço. Então, essas informações, ela é real time no final do mês para você controlar ponto, vale alimentação, né? ponto, controlar toda a jornada dos teus funcionários. É isso que nós entregamos. Tecnologia, rápido acesso, meio que plug and play mesmo. Então é chegar, instalar numa porta, instalar, dependendo da estrutura, uma catraca, locação de equipamentos. Mas no final das contas, não é equipamento, não é segurança, é informação. Quantas pessoas te visitaram nesse ano de 2023? Você não sabe. Não sabe. Imagina tu falar assim, caramba, eu tive aqui 200 clientes que vieram aqui e veio também 40 possíveis clientes para eu fechar. E por que tu não fez uma ação de marketing com esses caras que visitaram? Então isso serve para uma escola, indicadores. Vai lá na escola, vou visitar a escola para o meu filho. Muitas vezes não sabe, não tem ali uma informação de
de quem visitou. Agora, por exemplo, quem já tem, imagine, a Secran já tem uma estrutura de segurança, câmeras, etc. Há uma forma de fazer uma integração? Total. Assim, muitas vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que comprar todas as leitoras, um investimento de hardware, alugar. Mas muitas vezes, né, Thiago, há uma possibilidade de integrar o que já existe, só o software ser implantado, né? Perfeito. E fazer essa comunicação aí nas leituras, né? Isso é o de menos, que hoje é quase impossível você não ver, você vê uma empresa, vê um empreendimento sem uma câmera, sem um equipamento. Exato. Então é entender como é a tua infraestrutura e entregar informações. Então, aproveitando o já existente. como né? eu falei, é sair do mesmo. É isso que a gente vai. Para finalizar aqui, tem um cliente que entrou agora, um shopping. Tinha lá há 10 anos uma empresa que dava manutenção nos equipamentos, mas nunca entregou nada de diferente. Em um mês a gente recebeu assim, elogios que, caramba, parece que a gente caiu do céu e todo mundo satisfeito. Então é fazer um pouquinho de diferente, uma cultura diferente, entregar algumas informações, pequenas mudanças. É só um ponto interessante que eu lembrei de uma situação que eu já vivenciei, né? Usando a tecnologia que você está trazendo. Não lembrava onde eu tinha estacionado o carro. E nada. Eu fui no ponto de atendimento do shopping, dei a minha placa e pela leitura das câmeras, ele, não, tá lá no setor tal, na terceira coluna, não sei. Rapaz, foi uma informação que poderia levar horas, ele me deu em 40 segundos. Isso aí. Na base de consulta, né? Na gestão de dados que você está sinalizando. Como a gente falou, não tem volta, né? Daí para frente. Esse é o desafio. Se a gente pega lá a nossa linha de desenvolvimento da N-Way, cara, não tem fim. Que é muita coisa para você desenvolver, você criar. Customizar, né? Para cada empresa. Isso. Então não é só o facial. Então tem empresas gigantescas mundialmente que ainda é no cartão. Então, independente da tecnologia de leitura e de liberação de acesso, isso é o de menos, tá, Gustavo? É a tecnologia que está por trás dos bastidores, onde vai armazenar, a velocidade, é isso que você disse, bateu, pá, liberou, exato. Tudo isso é a dor que você vai curar em grande escala dos empreendedores, dos usuários da informação. Essa é a grande sacada do processo, né? Tem que ser um contador, um advogado, um médico, uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia, que dor eu vou curar. E se eu conseguir escalar esse negócio, meu amigo, o céu é o limite, literalmente. O céu é o limite. Tiago, aqui para finalizar o nosso podcast, acho que muito valioso, muito rico em conhecimento, em informações. Esse momento de trabalho que você realiza diariamente gera muito network, né? Gera muito conexão. E eu sei que você é um cara que está gerando mentoria, está no Brasil todo falando muito de segurança. Eu queria escutar um pouco de você sobre isso. Muito bom, Ananias. Hoje eu estou como embaixador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, fomentando o empreendedorismo aqui no Ceará. É pegar jovens, é pegar adolescentes e fomentar o empreendedorismo. Que o empreendedorismo não é só abrir um CNPJ, mas é ter ali uma cultura, né, de você querer crescer, alguém que você se espelha para poder crescer. Esse é o empreendedorismo e hoje eu estou fomentando aqui no Ceará. E o network, ele é muito importante para isso. Então você é um cara que é meu amigo e acompanha, sabe que o network você não conhece uma pessoa e já vai fazer negócio, né? Então tem uma frase... É todo namoro, não conhecimento. É um namoro. Tem uma frase que é de um mentor meu, que é assim, seja interessante, né, para ser interesseiro, né? Então tem que ser interessante antes, é bater um papo e a gente se conhecer. É, né? Literalmente criar uma conexão. Exato. Perfeito. Então, nesse tempo, a gente vem fazendo boas conexões, porque boas conexões não tem como a gente ali identificar de imediato, mas quando você encontra uma boa conexão, você dá uma disparada muito rápida. Então, eu queria aqui, Thiago, finalizar, né, Gustavo, o podcast. Agradecer de você estar participando do nosso podcast Contabilizando Sucesso. Foi grandioso demais, muito conhecimento, muita ideia. E queria que você desse uma palavra final para a gente poder encerrar o nosso podcast. Agradeço imensamente a oportunidade. Fico feliz de estar participando desses primeiros podcasts, Contabilizando Sucesso de vocês. São amigos, são caras que eu admiro. E não tenho dúvida que os outros podcasts que virão serão de pessoas bacanas e eu estarei ali assistindo. Então, contem comigo. Sou cliente de vocês e admiro demais o trabalho e o tamanho que é a Secran.
Legal, show de bola. Pessoal, a gente está encerrando o nosso podcast. Dá uma olhadinha aí no link da Secran Contabilidade. Acompanha a gente no Instagram. E é isso. Até Perfeito. a próxima. Muito obrigado, doutor Tiago. Gratidão, muita admiração, né? Muita conexão, né, Danilo? Acho que a palavra foi uma das hashtags aqui do nosso papo. E é isso, agradecer. Você que está acompanhando a gente, obrigado aí pela atenção. Como a Ananias falou, estamos no Instagram, temos nosso canal do WhatsApp, assim como o nosso canal do YouTube, Secran Contabilidade, né, naturalmente. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos aí, até a próxima. Um grande abraço.